Olá, seja bem-vindo. Hoje é sexta-feira, dia 4 de fevereiro. Bom dia para você que nos acompanha, 9 em ponto da manhã. E a partir de agora você confere as principais notícias junto comigo aqui da nossa cidade. E a gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 30.278 casos de Covid-19. Desse total, 28.019 pessoas já se recuperaram. Notícia muito boa. Ainda aguarda o resultado do exame 8.180 pessoas. Infelizmente, já são 840 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 59 pessoas internadas. Dos casos confirmados, são 57 internações, sendo 27 em UTI. E dos casos suspeitos, são 2 pessoas internadas e até o momento uma permanece na UTI. Somados, os números representam 74% de ocupação em leitos de UTI e 52% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 478.857 doses aplicadas, ou seja, 87% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 79% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única, e outras 92.325 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no nosso programa Bom Dia Jacareí. Hoje é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer e nós estamos recebendo a Rosemary Sanz, que é presidente do Grupo de Assistência à Criança com Câncer, o GAC. Seja muito bem-vindo, Rosemary. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre essa doença que tanto aflige, mesmo no meio da pandemia. A gente precisa falar sobre essas doenças crônicas e que também levam à morte, como o câncer. Rosemary, a gente começa conversando um pouquinho justamente sobre o GAC, que é um grupo de assistência à criança com câncer que fica em São José dos Campos, mas acolhe aí uma demanda do Vale do Paraíba. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o objetivo desse grupo de assistência. O grupo de assistência é mantenedor do hospital do GAC Vale do Paraíba. Então, é um centro de referência no tratamento de crianças e jovens entre 0 e 23 anos, que foi construído especificamente para cuidar de todo o tratamento, desde o diagnóstico, todo o tratamento oncológico, até o acompanhamento dos curados ou os pacientes que estão em cuidados paliativos. Então, é um hospital totalmente dedicado para a especialidade de oncologia pediátrica, que faz o atendimento integral, não só da área clínica hospitalar, mas de toda a área multidisciplinar. Então, a gente trata a doença, todas as outras especialidades agregadas com a oncologia, seja cirurgia, neurocirurgia, cardiologia, endocrinologia, e também a parte social, a parte educacional, a parte psicológica, de reabilitação, fisioterapia, tudo. Realmente é um tratamento integral. É uma instituição filantrópica. Então, a gente atende prioritariamente os pacientes do SUS. Então, hoje, o nível de atendimento do SUS, a gente tem 80% de pacientes vindos da rede pública de saúde dos 39 municípios da região do Vale do Paraíba. Rosemary, você comentou sobre todo esse acolhimento e também a gente percebe a influência do GAC aqui no Vale do Paraíba, mas obviamente para a gente chegar nessa infraestrutura, com certeza ocorreu muita história por trás, Vocês começaram lá em 1995. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa história desse grupo de assistência que hoje muda a vida de muitas pessoas. Então, na verdade, nós começamos com 6 voluntários. A ideia era fazer só o suporte, o apoio para as crianças que estavam começando a ser tratadas aqui na região, porque antes elas eram tratadas ou em São Paulo ou em Campinas. Só que aí a gente se deparou com o problema do SUS, Então, o que aconteceu? Você, quando fala de SUS, já desde aquela época, infelizmente,
todo, a gente tem fila de espera, demora para fazer exames, poucos recursos, tratamentos que não são os tratamentos mais avançados oferecidos pelo SUS. Então, por conta disso, né, esse grupo de voluntários se uniu para construir um hospital e assumir a responsabilidade de garantir que todas as crianças e jovens tivessem a sua chance de cura realmente possibilitada através da oferta de tudo que ela precisa. Primeiro, o diagnóstico sem demora, um diagnóstico completo e assertivo. Depois, tratamentos com os protocolos de última geração e mais avançados. Isso significa, por exemplo, que tem medicação quimioterápica que cada frasco custa R$ 6.400, né? E o SUS paga por mês pela quimioterapia, por tudo, R$ 1.700. Então, se você não tem uma instituição por trás que faz ações e conta com a população e conta com a doação, o que acontece é que esse paciente acaba não tendo a possibilidade de receber esse recurso. Então, o objetivo do GAC, desde que a gente nasceu, foi realmente garantir que toda vida de criança e jovem tivesse o mesmo valor. Esse é o propósito da instituição, né, que tem o DNA voluntário. Eu sou voluntária, a gente tem mais de 350 voluntários, hoje a gente tem mais de 350 profissionais especializados, mas é isso, né? O propósito é garantir que, principalmente os pacientes que têm o SUS, eles recebam tudo o que eles precisam para alcançar a cura, sem fila de espera, sem demora e com a melhor tecnologia disponível e que eles possam realmente usufruir disso. Literalmente o acesso, né, Rosemary? Você comentou um pouquinho também sobre alguns tipos de acolhimento. Eu queria que você especificasse um pouquinho melhor. Quais são as principais atividades oferecidas pelo GAC? Então, a primeira, né, que eu acho que é a mais importante, principalmente quando a gente fala num Dia Mundial de Combate ao Câncer, é o diagnóstico. O Hospital do GAC é o único hospital da região que faz o diagnóstico para quem tem suspeita oncológica, né? Os outros hospitais oncológicos, eles recebem quando já existe o diagnóstico. A gente aqui não, entre 0 e 18 anos, 11 meses e 31 dias, quer dizer, antes de completar 19 anos, o paciente que está na rede pública de saúde, seja numa UBS, seja numa unidade de pronto atendimento, seja num hospital municipal ou regional, em que se suspeita qualquer tipo de câncer, ele já pode imediatamente ser encaminhado para cá, para o GAC. E aí começa o que eu acho que é a porta principal para você garantir as chances de cura, porque criança e jovem, eles só conseguem ter a sua chance de cura garantida se o diagnóstico for feito precocemente, de maneira completa e correta e tratado em centros especializados como o GAC. Então, por exemplo, uma criança que está abatidinha, com febre, né, febre consistente, já começou a tratar algo que viu que não está dando certo e fez um exame de sangue que está muito alterado, né, num hospital da rede pública ou qualquer unidade da rede pública, e o médico suspeitar que é uma leucemia, ele manda para cá. E imediatamente a gente já faz os exames. Em 2 dias, a gente já consegue ter um resultado de uma biópsia inicial. Se isso ficar na rede, vai demorar 30 dias para ter essa biópsia. Se for fazer uma cirurgia, se for fazer uma coisa maior ainda, isso vai demorar mais ainda. Se tiver que fazer uma ressonância, uma tomografia com contraste, então tudo isso o GAC faz. E, em média, em 7 dias, o GAC já fecha o diagnóstico e já começa o tratamento daquela criança, daquele jovem. Então, e aí, a principal característica, então, é o diagnóstico? Não, é a primeira, é a grande. Porque a primeira, e assim, por que eu estou reforçando muito isso hoje, né? Você começou o programa falando do Covid. E o Covid, ele trouxe o que a gente chama pandemia do câncer. Por quê?
toda a rede de saúde ficou voltada só para o Covid. Então, os casos de crianças e jovens que nós estamos recebendo encaminhados pela rede pública, eles estão vindo com 3, 4, 5, às vezes até 1 ano de sintoma. Justamente por conta desse problema da rede estar voltada para o Covid. Então, eu digo que a atuação primordial, a primeira é o diagnóstico, né? Nesse momento onde crianças e jovens estão morrendo, porque a rede pública está muito voltada para o coronavírus e eles acabam sendo encaminhados para cá, já com o câncer espalhado pelo corpo, e aí a gente tem muito pouca coisa para fazer. Aí, no segundo momento, então, a gente começa com o tratamento. E aí, no tratamento, a gente tem a atuação do tratamento ambulatorial de quimioterapia, nós temos o tratamento internado, nós temos unidade de terapia intensiva, nós temos cirurgia de todas as especialidades cirúrgicas, neurocirurgia, torácico, ortopedia, todas as especialidades cirúrgicas, e isso tudo acompanhado com uma equipe multidisciplinar. Então, a gente tem todo o acompanhamento do serviço social, a gente tem todo o acompanhamento psicológico, a gente tem todo o acompanhamento de equipes de enfermagem voltadas para fazer todo um suporte que deixe o tratamento mais humanizado. Por exemplo, 96% dos nossos pacientes, eles têm catéter implantado. O que significa isso? Eles vão fazer toda a sua quimioterapia e coleta, né, de exame sem precisar ficar pegando veia todos os dias. Então, isso traz um conforto muito grande, não só para o paciente que não sente dor, mas também para a mãe, para a família, para os acompanhantes. E a gente tem uma parte de cuidado espiritual, a gente tem toda a parte de suporte social para a família, a gente tem uma parte de suplementação de medicamentos, então aquelas famílias que são de vulnerabilidade social e que não têm condições de adquirir o medicamento, ou nem a prefeitura também disponibilizar, a gente disponibiliza. Então, a gente faz toda a parte, né, de suporte do tratamento da doença, social, emocional, educacional, né? E também depois a gente cuida daqueles pacientes que estão fora de possibilidades curativas, que aí eles entram no programa de cuidados paliativos. Perfeito. A gente já conversa um pouquinho mais, Rosemary, sobre todas essas questões, todo esse acolhimento, que é muito interessante e muito importante. A gente já volta a conversar com você. A gente continua falando sobre esse assunto também. Como comentado, hoje, dia 4 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial do Câncer. A data ela tem como objetivo conscientizar a população sobre a doença e seu tratamento. Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado das células que invadem tecidos e órgãos. Para 2022, o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, estima que cerca de 625 mil novos casos da doença sejam identificados em nosso país. Por conta da alta incidência, o Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado no dia 4 de fevereiro, pretende incentivar a prevenção e o tratamento precoce. A jornalista Sônia Niara sofreu com um linfoma de Hodgkin. Somente depois de 1 ano de consultas médicas, ela soube que estava com a doença. Nem foi a suspeita inicial, né? Porque logo de cara eu não imaginei que eu estaria com câncer. Eu achei que era qualquer outra coisa menos câncer, né? Então, todos os sinais, né, os sintomas que eu tive, me fazia pensar em alguma infecção, alguma coisa respiratória, porque eu tinha falta de ar, eu comecei a ter dificuldade para fazer atividades rotineiras, um cansaço fora do normal para a idade que eu tinha, né? Então, assim, o principal sinal que eu comecei a ter foram esses sintomas de cansaço, tinha o linfoma, ele dá coceira na pele, e principalmente os carocinhos na região do pescoço. Então, tipo assim, passei por vários médicos, fiz vários exames, até depois de 1 ano eu descobri que eu estava com câncer. Então foi algo longo, assim, não foi muito rápido, sabe, que eu descobri o câncer. Em Jacareí, o tratamento público contra o câncer é oferecido pelo SUS.
e é realizado no Hospital São Francisco de Assis, localizado no bairro Parque Califórnia. Atualmente, a cidade conta com 10 pacientes internados e, em janeiro, 319 pacientes foram atendidos em sessões de quimioterapias. Todos os nossos pacientes são inseridos num protocolo do Estado que se chama Rede Hebe Camargo. Essa Rede Hebe Camargo, ela vai catalogar todos os tipos de tumores de câncer e vai dizer para nós o que nós precisamos fornecer de dados do paciente para que eles aceitem esse paciente. Aí a Rede Hebe Camargo vai direcionar o paciente que é de Jacareí e o que não, o município não comporta e vai para fora de Jacareí. A doutora Águida alerta para a importância da divulgação do tratamento de câncer e espera que as datas comemorativas possam trazer mais conhecimento à população acerca da doença. Nós, da Secretaria de Saúde, a gente pensa, enquanto saúde pública, você fazer esse diagnóstico o mais precocemente possível para tratar essa pessoa, dar alta e devolver essa pessoa para a família, para o meio dela. Então, quanto mais tardio, é pior. Essas campanhas, essas divulgações, elas trazem uma conscientização para a população e até para a população saber o que é que ela tem acesso, o que é que ela tem direito e onde ela vai procurar. A porta de entrada para todo munícipe é a unidade básica de saúde. Ele tem que procurar o acolhimento e levar as dúvidas para o acolhimento. As unidades básicas de saúde, elas vão ofertar exame de ultrassonografia, mamografia, as orientações casando com os sintomas que o paciente tem. E por falar em divulgação, enquanto passava pelo tratamento, a Sônia iniciou o seu projeto Careca Bonita, no qual, além de desmistificar a doença, promove a autoestima e a esperança. Então, acho que o primeiro caminho é manter a calma, não perder as esperanças e, ao mesmo tempo, lutar por tudo que puder acessar. Né? Então, assim, seja independente se é um acesso à saúde pública, privada, se tem que pagar uma consulta a mais. Então, assim, é tudo que tiver em mãos que essa pessoa lute. Porque, realmente, para quem está em tratamento, qualquer medida, qualquer decisão para salvar aquela vida faz toda a diferença. É isso aí, como a gente comentou, a Rosemary aqui que está junto com a gente, muito importante o tratamento precoce e, claro, isso começa desde a parte do SUS, que é o sistema aqui da nossa cidade, do federal, o Sistema Federal Público de Saúde. E a gente volta a conversar com a Rosemary justamente sobre essa questão. Rosemary, você comentou sobre todo o acolhimento, todos os programas, todas as atividades, diagnóstico. Queria que você comentasse agora um pouquinho, né, para a gente ter também uma noção. Como que funcionam os investimentos, a participação do poder público, a participação do privado também nessa questão de assegurar toda essa infraestrutura, todo esse acolhimento que acontece no GAC? Isso é um grande desafio, porque o hospital, por ser um hospital filantrópico, ele recebe o valor de tabela SUS. A tabela SUS, ela não é reajustada desde 2009. Então, você imagina, né, quanto esses valores estão defasados. Para se ter uma ideia, uma consulta médica com oncologista pediátrico especializado, o SUS repassa o valor de R$10. Né? Então, assim, hoje, o que o hospital recebe pelos tratamentos oferecidos corresponde apenas 23% do que realmente custa. E nós estamos falando de crianças e jovens de todo o Vale do Paraíba, inclusive de Jacareí, né? Então, é importante ressaltar que os pacientes entre 0 e 19 anos são encaminhados para unidades de alta complexidade, exclusivas de oncologia pediátrica, que é chamada UNACOM, e que aqui na região é só o GAC que está preparado e habilitado para isso pelo SUS. Então, através dessa habilitação que a gente tem como UNACOM, Unidade de Alta Complexidade para o Tratamento Oncológico de Crianças e Jovens, é que a gente recebe esse valor de tabela SUS. Então, realmente um desafio muito grande. A gente precisa contar com a ajuda
né, da comunidade, por isso que o GAC faz muitas campanhas de arrecadação de recursos. A gente precisa contar com os empresários que são mantenedores, que doam todos os meses, com as pessoas que contribuem todos os meses com os tratamentos das crianças, porque se não fosse através disso, juntando, né, as emendas parlamentares que os deputados da região repassam para o GAC, a gente já teria fechado as portas do hospital, ele não estaria aberto mais atendendo. É realmente um desafio, né, Rosemary? E só para trazer, talvez, mais aqui para o nosso município, porque talvez a gente fala GAC e as pessoas não conseguem enxergar que é uma realidade de pessoas aqui da cidade, né? Atualmente, quantas pessoas, em média, Jacareí, como que participa do GAC? Existem muitos pacientes aqui da cidade? Olha, existem muitos pacientes. Jacareí é o terceiro município que tem mais pacientes em atendimento aqui, né? Então, o primeiro é São José, o segundo é Taubaté e o terceiro é Jacareí. Por quê? A incidência de crianças e jovens com câncer, ela é proporcional à sua população, né? Agora, é muito importante você falar isso, que a gente fala que o Hospital do GAC, ele está em São José, mas ele não é de São José. E quando a gente fala, né, de câncer, as pessoas lembram só do câncer de adulto e esquecem do câncer de crianças e jovens de 0 a 19 anos. Então, a gente vive numa batalha, inclusive com a rede pública, com a Santa Casa aí de São José, de Jacareí, com a UBS, com as redes, né, públicas, os equipamentos públicos, porque eles esquecem que não precisa fazer o diagnóstico, porque a gente consegue fazer o diagnóstico mais rápido. Então, este ano, a gente teve, quer dizer, agora em janeiro, a gente teve 2 casos de pacientes encaminhados de Jacareí com um atraso de mais de 6 meses. Isso é muito ruim, né? E por quê? Porque a lógica ainda é do serviço de adulto, porque o serviço de adulto ele só recebe com o diagnóstico, né? Porque é uma outra realidade, são realidades diferentes, tanto que o Hospital São Francisco é uma UNACOM também e é referência para o tratamento de adulto, e como toda UNACOM, de adulto, ele recebe com o diagnóstico. Isso está regulamentado em lei, né? Até como foi falado, né, pelo bloco anterior, tudo isso é regulado pela Rede Hebe Camargo, que é do estado de São Paulo. Mas para vocês terem uma ideia como isso é diferente, como é importante, eu agradeço muito esse espaço que está sendo aberto. O hospital do GAC Vale, ele é o regulador, ele é a Rede Hebe Camargo para pacientes entre 0 e 19 anos incompletos. Então, qualquer unidade básica de saúde, qualquer unidade de pronto atendimento, a Santa Casa aí de Jacareí, né? Qualquer equipamento que tiver uma suspeita, ele encaminha do GAC, sendo o município de Jacareí, ele só precisa encaminhar a suspeita com um hemograma simples e um raio-x, mais nada. Aí, aqui a gente já vai avaliar e a gente mesmo já insere dentro dessa rede Hebe Camargo, que regula as vagas da oncologia no geral. Então, é muito importante esse espaço, né, para a gente lembrar que o hospital é de Jacareí, ele não está em Jacareí, mas ele é de Jacareí, né, e a referência para todos os pacientes de 0 a 19 anos de Jacareí é aqui o GAC Vale do Paraíba. O GAC está para facilitar, né, Rosemary? E com certeza isso também é um problema aqui da cidade e um problema público, muito importante a sua fala. A gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre isso, peço licença novamente. E uma notícia que pode facilitar a volta às aulas. Os alunos, pais e responsáveis da rede estadual de ensino podem usar os serviços da Secretaria de Estado da Educação de forma presencial e online por meio do Poupa Tempo. Atualmente, 98% das solicitações são concluídas pelas plataformas digitais, através do portal poupatempo.sp.gov.br.
o aplicativo Poupa Tempo Digital e totens de autoatendimento, é possível realizar a consulta de registro do aluno, que é o RA, a intenção de transferência escolar, boletim escolar, declaração de matrícula, consulta de concluinte, consulta de matrícula e entre outros. Além da educação, os canais eletrônicos disponibilizam serviços de outros órgãos, como o do Detran São Paulo. E a gente fala agora sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19, que, claro, continua aqui em Jacareí. E quem nos traz mais informações é a jornalista Larissa Sotero, que está ao vivo com a gente lá no plenário. Bom dia, Larissa. Quais informações, por favor? É isso mesmo, final de semana chegando, mas ainda dá tempo de se vacinar nessa sexta-feira. Bom dia a você, Isabela, bom dia a todos de casa que nos acompanham. Você confere aí agora na sua tela quem pode ser vacinado hoje, sexta-feira. Os maiores de 12 anos que por algum motivo tenham perdido a data para tomar a primeira dose da vacina, devem procurar um dos postos de vacinação para receber o imunizante. Hoje também tem aplicação de segunda dose e essa é para quem tomou Coronavac no dia 14 de janeiro ou em data anterior, para quem tomou AstraZeneca no dia 10 de dezembro e para quem tomou Pfizer no dia 14 de janeiro ou em data anterior. Lembrando que a aplicação da segunda dose de Coronavac e AstraZeneca acontecem exclusivamente na UBS Central. Tem aplicação de dose reforço e essa é para quem tomou a segunda dose de Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer no dia 4 de outubro ou para quem tomou a dose única de Janssen no dia 4 de dezembro. Lembrando que a aplicação de dose reforço da Janssen também acontece exclusivamente na UBS Central. O atendimento para esse público é a partir das 13 horas e vai até às 17 em todas as unidades municipais de saúde da família e unidades básicas de saúde, com exceção da UBS Central, porque lá o atendimento já começou e acontece até às 17 horas, até às 19 horas, perdão. O outro público que pode ser vacinado hoje são as crianças entre 5 e 11 anos com ou sem comorbidades. Para esse público, a vacinação vai até o meio-dia em todas as unidades municipais de saúde da família e unidades básicas de saúde. Lembrando que a UBS Central não aplica vacina em crianças. Se você for tomar a sua primeira ou a sua primeira dose, precisa levar um documento de identificação com foto e um comprovante de endereço. Se você for menor de 18 anos, precisa estar acompanhado dos responsáveis e quem tiver comorbidades precisa levar um documento que comprove essa condição. Agora, se você for tomar a sua dose reforço ou a sua segunda dose, precisa levar também o indispensável cartão de vacinação. Outras informações você confere em jacareí.sp.gov.br e todas as dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 156. Eu volto com você no estúdio, Isabela. Muito obrigada, Larissa, pelas informações. E a gente volta a conversar com a Rosemary Sanz, que é presidente do GAC, que é o Grupo de Assistência à Criança com Câncer. Rosemary, queria que você comentasse um pouquinho. Hoje, dia 4 de fevereiro, comemorado o Dia Mundial de Combate ao Câncer. Qual que é a importância dessa data, principalmente tendo em vista todos os problemas sociais que você comentou aqui nesse primeiro bloco? Exatamente, né? O dia é justamente para fazer todas as pessoas criar esse movimento na mídia, né? Criar essa oportunidade de falar sobre a problemática do câncer, né? Numa maneira geral, né? Então, você viu que o desafio do diagnóstico rápido continua existindo e isso precisa ser divulgado para as pessoas lembrarem, para as pessoas discutirem, para criar um movimento, né, de reflexão e até de proposta para novas soluções, para que justamente a nossa rede de saúde ela possa estar cada vez mais articulada, para que cada vez mais todos os pacientes com suspeita de câncer tenham o seu diagnóstico feito rapidamente e tenham o seu tratamento adequado, também feito da maneira rápida e com tudo o que ele precisa. Então o Dia, né, nacional o Dia Mundial
Mundial de Combate ao Câncer é muito importante, porque isso é um problema do mundo. Hoje, o câncer, dentro da faixa de crianças entre 1 a 19 anos, é a doença que mais mata no mundo, né? Então, é importante a gente entender o quanto isso impacta na vida de uma família, né? Hoje, depois do coronavírus, a gente tem pessoas, quase todo mundo passou por uma perda, se não na sua família, né? Muito próximo de si. E são perdas que não são esperadas, que vêm através de uma doença. E é a mesma coisa o câncer infanto-juvenil, quando ele não é diagnosticado precocemente e tratado em centros de referência, como é o GAC. Então, é uma doença que leva à morte, é a primeira causa de morte por doença no Brasil, de 1 a 19 anos, e em todos os países, no mundo, principalmente nos países desenvolvidos. Então, o Dia Mundial de Combate ao Câncer vem justamente para a gente ter este tempo de reflexão. O que estamos fazendo? Porque quando você perde a vida de uma criança e um jovem, não é só uma vida quase que inteira, né? Você imagina o que aquela pessoa poderia se transformar, o que ele poderia produzir, que profissional maravilhoso que ele podia ser para agregar para a nossa sociedade, mas também destrói a vida dos pais, né? Destrói a vida da família. É difícil uma família depois se reestruturar e se reerguer depois da perda de uma criança com câncer. Muito importante. Rosemary, eu peço licença novamente, a gente já vai conversar sobre o acesso, né? Como ter acesso ao GAC no próximo bloco. A gente já volta a conversar. Nós vamos por um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre Atende Bem Online e vai saber mais sobre a arrecadação de bens vagos no município. A gente volta daqui a pouco. Aqui na escola o mosquito não vai morar. Tem água de chuva, tá parada na sarjeta. Mosquito não é besta, quer bater na sua testa. Tem vaso com pratinho, vou encher a professora. Põe areia no cantinho que eu lhe dou a nota 10. O beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai morar. O beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai entrar. Se o telhado tá empoçado, é criadouro. Zika, dengue, chikungunya, vai virar um matadouro. Nossa cantina bem limpinha, nossa tia eu vou cobrar. Sem garrafa ou copo d'água eu não deixo acumular. Sou herói da minha gente, vou cuidar do meu país. Vou mostrar pra todo mundo o valor de um aprendiz. Beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai morar. O beabá, hoje vou ensinar. Aqui na escola o mosquito não vai entrar. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 39.2 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br.
Estamos de volta e falamos agora sobre educação. Atenção que amanhã é o último dia para realizar as inscrições no programa de transporte universitário, que é o Proteu. Podem se inscrever estudantes de cursos universitários e técnicos residentes aqui em Jacareí. Os critérios para aprovação abrangem a situação socioeconômica familiar do aluno. A documentação deverá ser anexada no sistema nos formatos JPEG ou PDF. Será de total responsabilidade do candidato ou responsável a inscrição com as informações declaradas, a inserção dos documentos em sistema próprio. A inscrição deve ser realizada pelo site educajacareí.com.br e o resultado parcial será divulgado no portal no dia 5 de março de 2022. A gente volta a conversar com a Rosemary Sanz, que é presidente do GAC, que é o Grupo de Assistência à Criança com Câncer, que fica em São José dos Campos, mas acolhe aqui todo o Vale do Paraíba. Rosemary, agora eu queria comentar um pouquinho com você. Em que momento o público, né, de 0 até 18 anos, a completar 19 anos, pode procurar o GAC? Na verdade, a gente percebe que, inclusive, os pais que têm conhecimento, né, do GAC, eles, inclusive, muitas vezes mobilizam a rede pública para serem encaminhados para cá. Então, na verdade, a porta de acesso é sempre a mesma, né? Os principais tipos de câncer infanto-juvenil, os sintomas são muito parecidos com doenças que são doenças normais da infância e da juventude. Por exemplo, febre, palidez, cansaço. Então, o que acontece, né? Como já foi falado, a família deve levar a criança ou adolescente primeiro numa unidade básica, uma unidade de pronto atendimento. Ali, é importante já fazer os primeiros atendimentos e, se não está caminhando da maneira que uma doença comum deveria caminhar, já se deve suspeitar de câncer. Então, a gente tem muitas famílias, por exemplo, que insistem para fazer um exame de sangue, e aí o médico, então, vê que tem uma alteração e encaminha, né? Então, a própria unidade básica de saúde, ela pode encaminhar diretamente para o GAC. É só entrar em contato com os nossos telefones, né? Então, a gente tem um WhatsApp, que é o 1297977764, que é um WhatsApp que qualquer pessoa pode tirar dúvida a qualquer momento e encaminhando para cá, a gente já insere no que a gente já explicou, que é a rede Hebe Camargo. Rosemary, só um panorama aqui do Vale do Paraíba. Existem idades mais específicas que sofrem mais do câncer? Existem tipos de câncer mais comuns nessas idades de criança para jovem? Tem sim, né? Na verdade, a gente sabe que principalmente na faixa etária entre 8 e 12 anos, o tipo de câncer mais comum são as leucemias. A partir de 13, 14, 15 anos, o tipo de câncer mais comum é o tipo de câncer nos ossos. E por isso que é importante a família estar alerta, porque às vezes você tem um jovem, né, um adolescente com dor nos ossos e pode ser confundido com a famosa dor do crescimento e já é algum tipo de tumor. Então, existem sim essas faixas etárias, a gente também tem nessa faixa etária, né, dos mais velhos, os tumores do sistema nervoso central, que são também tumores muito prevalentes. Então, é isso, é importante realmente lembrar que o GAC é referência para todos os tipos de tumor. Acho que agora todo mundo também ficou sabendo sobre o retinoblastoma, né, por conta da filhinha do Tiago Lafer, que descobriu. Então, aqui na nossa região, são 3 a 4 casos. Normalmente, também o retinoblastoma é para crianças abaixo de 2 anos, 3 anos, então são para os mais novinhos. Então, são isso. Quando a gente fala de câncer, a gente tem que lembrar que são muitos tipos de câncer, né? O câncer não é uma doença só, são mais de 50 tipos de doença.
Então, cada tipo de doença tem uma idade prevalente entre 0 e 19 anos. E como você comentou, a solução é sempre o diagnóstico antecipado, né? A gente já volta a conversar, Rosemary, muito obrigada pelas informações. E o número de pedidos de seguro-desemprego em 2021 foi o menor registrado desde 2006, segundo a análise dos números do CAGED, que é divulgado pelo Ministério de Trabalho e Previdência. A queda pode ser creditada em grande parte ao benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que é o bem, segundo o Ministério. Os dados também sofrem influência da alta taxa de informalidade no mercado de trabalho brasileiro, que é de 40,6%, segundo os últimos dados disponíveis. Ao todo, foram feitos 6.087.576 requerimentos no ano passado, 10,3% menos que em 2020, que foi em torno de 6.784.120 requerimentos e é o menor número registrado desde 2006. E para evitar aglomerações, a Prefeitura de Jacareí sugere o uso do Atendibem online para a realização de serviços. E quem nos traz mais informações é o repórter João Lucas Batista, que está com a gente. João, quais são as informações, por favor? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos. E com o objetivo de evitar filas e agilizar o atendimento a diversas demandas, os munícipes poderão acessar o Atendibem Jacareí para solicitar a segunda via de tributos, certidões, requerer a abertura de processos, assim como também pedir a poda de árvores e troca na iluminação pública. Além de dar mais praticidade ao usuário, a plataforma digital pretende evitar grandes deslocamentos e também possíveis aglomerações que podem ocorrer no atendimento presencial. E para acessar a plataforma do Atendibem online é muito fácil, basta apenas entrar no site da Prefeitura Municipal, o jacareí.sp.gov.br e, em caso de dúvidas, contatar o e-mail atendibem@jacareí.sp.gov.br. Lembrando que também, apesar da novidade da plataforma, o atendimento presencial no Atendibem continua ocorrendo. Volto com você, Isabela. Muito obrigada, João, pelas informações. Então, se puder, dá prioridade ao atendimento online no Atendibem aqui da Prefeitura. E mudando um pouquinho de assunto, a Câmara Municipal de Jacareí aprovou o projeto de lei que estabelece normas para a arrecadação de bens vagos. A nossa reportagem explica o que a nova lei exige e como você deve ficar atento às novas regras sobre casas e terrenos abandonados. Uma casa vazia aparentemente não perturba ninguém, certo? Nem sempre. Os vizinhos dessa casa, localizada no bairro Didinha, região oeste de Jacareí, sabem bem a dor de cabeça que o abandono de um imóvel causa. Essa casa está abandonada há mais de 8 anos. Daniela é moradora do bairro desde que nasceu e contou pra gente que o espaço é utilizado por pessoas com dependência química. O local está em estado de degradação. Ela praticamente não tem limpeza, não tem nada. Ela já foi assaltada, os portões, eles vêm aqui, fecham, eles tiram. O último episódio que nós tivemos foi de um casal morador, como vocês viram na imagem, tem colchão, tem faca, tem roupa, pediam vela para os nossos vizinhos, perturbavam nós de manhã, porque eles eram usuários, a gente sabia que era usuário e morava aqui. Andava o dia inteiro para a rua e à noite se amolotava aqui dentro e a gente não podia tirar, entendeu? Várias ocorrências, BOs foram abertos no 190, denunciando aqui os indivíduos que entravam na casa. Para resolver o problema dos imóveis abandonados, a Câmara Municipal de Jacareí aprovou o projeto de lei do Executivo que estabelece normas para a implementação da arrecadação de bens vagos na cidade. Um imóvel abandonado, ele é diferente do que um imóvel vago. Um imóvel vago, às vezes, fica um ano e meio para ser locado, para ser vendido. Não é desses imóveis que nós estamos falando de imóveis totalmente abandonados. E além desse imóvel não cumprir o papel social dele, que é a moradia, o serviço público, ele acaba também trazendo um ônus gigantesco para a comunidade. Os vizinhos da casa abandonada no Didinha já tiveram problemas com o surgimento de ratos e escorpiões.
além da concentração de criadouros do mosquito Aedes aegypti. A dengue mesmo, que tem vários objetos, que cada um que passa aqui deixa os objetos, muito lixo, muito móveis quebrados, né? Então a gente tem bastante preocupação. Os vizinhos, primeiro porque às vezes quando eles estão com o uso de droga, eles podem colocar fogo na casa e atingir os nossos vizinhos, que a maior parte dos nossos vizinhos são idosos e dormem cedo. As regras são muitas e por isso é preciso ficar atento à nova legislação. A gente explica. Considera-se imóvel abandonado aquele que esteja sem manutenção, que resulte em problemas de ordem ambiental, estética, sanitária ou de segurança. E ainda quando o proprietário estiver devendo 5 anos de IPTU. Caso enquadrado nessas regras, o titular do imóvel será notificado pela Prefeitura e terá o período de 3 anos para se regularizar. A arrecadação é o extremo, é o recurso extremo, né? Para que os imóveis que estão parados há muito tempo, totalmente abandonados, eles tenham uma finalidade, que é o caso do Dindinha, que é o caso da Moisés Ruston, que é uma casa de uma série de casas na cidade que tem sua titularidade já em espólio, né? Não tem mais a titularidade reconhecida, não tem proprietário, e daí acaba trazendo transtornos para a comunidade, sendo invadidos, né? Pontos de drogas, lixo, todos os problemas no entorno. A lei já foi sancionada e está em vigor. Em Jacareí, foram identificadas pela Prefeitura cerca de 10 de casas abandonadas. A Secretaria de Governo e Planejamento informou à reportagem que a casa localizada entre a Rua Isabel e a São Benedito, no Jardim Dindinha, será notificada a partir da nova lei. Daniela, que corre atrás para mudar a situação do bairro onde mora desde que a casa foi abandonada, só quer mais segurança. Porque aqui a gente tem um fluxo de creche, de escolas, de mulheres que passam para ir no supermercado, de tudo que tem aqui no bairro passa por aqui. Então, às vezes, a gente fica com medo de segurança, aí tem que mobilizar a PM, tem que mobilizar, às vezes, o bombeiro para apagar fogo. Muitas vezes a gente já fez isso, entendeu? Porque eles colocam fogo, não tem noção. Então, eu acho que essa lei vai beneficiar não só aqui meu bairro do Dindim, mas para a região geral de Jacareí. Foi uma lei muito bem vista e aprovada junto aí com o secretário. Eu fico muito feliz. Com certeza, assim como a Dani, a gente espera que essa lei seja efetiva aqui na cidade. E a gente volta a conversar com a Rosemary Sanz, que é presidente do GAC, que é o Grupo de Assistência à Criança com Câncer, que fica em São José, mas é para o Vale do Paraíba inteiro, inclusive aqui de Jacareí, né, Rosemary? Só para a gente fechar, nosso tempo está acabando. Queria que você deixasse um recadinho final para o pessoal em casa, para dar apoio, para quem quiser também procurar assistência. Então, nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer, né, eu acho que é importante a gente lembrar que o Hospital do GAC suspeitou e encaminhou. Né? É fácil, é rápido, é importante a gente não deixar nenhuma criança e jovem aguardando o diagnóstico. Então, se você tem qualquer dúvida, você pode entrar em contato pelo WhatsApp 12 99797 7764. E, principalmente, você que nos assistiu, se você realmente reconhece a importância do trabalho realizado pelo Hospital do GAC, entre no site, nos ajude, se torne um contribuinte, faça com que esse hospital continue de portas abertas, porque isso só é possível através da doação das pessoas, através da ajuda da comunidade e a ajuda da sociedade todos os meses, porque, como eu disse, a gente tem casos novos e novos pacientes chegando todos os dias. Então, de novo, entre em contato com a gente, 12 99797 7764 é o WhatsApp, e pode entrar no site, que é gacc.com.br. Também tem nossas redes sociais, @GACCVale. Lá você vai poder acompanhar todos os nossos pacientes, quando a gente celebra as últimas quimioterapias, né? Todas as conquistas que só são possíveis graças às pessoas que nos ajudam. Então, eu encerro aqui com o meu obrigado a cada uma das pessoas que ajuda e é contribuinte do Hospital do GAC e que possibilita que esse hospital exista. Muito importante, Rosemary, parabéns pelo trabalho de vocês e, como você falou, é um trabalho em conjunto. Muito obrigada por você ter participado aqui com a gente.
Eu agradeço, um ótimo dia, Deus abençoe vocês. A gente fica por aqui, ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Bom final de semana para você, se cuide e até segunda. Tchau!